Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, a partir do verso de número 1. Essa palavra vem ao encontro daquilo que meditamos, tanto na escola bíblica dominical, como aquilo que cantamos diante de Deus, dos homens e de uma multidão de testemunhas durante todo o louvor. Se nós lermos e entendermos, nós veremos que realmente é que tudo que nós precisamos é de estarmos no nosso devido lugar e o Senhor no seu alto e sublime trono. E se nós o servirmos de todo o nosso coração, nós assim cumpriremos a palavra, e para cumprirmos a palavra nós iremos servir uns aos outros, segundo a vontade e a palavra de Deus. Capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, trouxe-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temeis. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Vamos, no primeiro momento, nos deter até o verso de número 8. Interessante que Jesus chamou alguns de seus homens e chamou para um lugar separado, um lugar reservado, longe de tudo mais que poderia impedi-los de estarem a sós com o Senhor. Isso significa que de tempo em tempo, a cada um de nós e a todos nós nos convém nós nos retirarmos por um momento para estarmos a sós com o Senhor. De tempo em tempo precisamos de um retiro espiritual. De tempo em tempo precisamos descansar, de tempo em tempo precisamos nos divertir, de tempo em tempo precisamos estudar a palavra de Deus, de tempo em tempo precisamos trabalhar duro, mas de tempo em tempo precisamos de um retiro espiritual. E o Senhor Jesus fez isso com alguns de seus discípulos. Separou um determinado momento, separou alguns dos seus e os levou até um monte. E chegando até esse monte, foi ali um retiro espiritual, onde eles podiam não só falar das coisas do reino, mas também pensar nas coisas do reino e também estar ali em jejum e em oração, para que o Senhor pudesse restaurá-los e fortalecê-los. Mas aconteceu algo maravilhoso, onde o Senhor, Ele é tomado por uma grande glória, e sabemos que essa glória vinha dele mesmo, pois Ele é Deus. E ali Ele teve um momento glorioso, e os discípulos não tinham ainda visto a manifestação da glória de Deus daquela forma. E eles ficaram maravilhados. Eu creio que Deus tem
de tempo em tempo, um renovo para cada um de nós. Então, quando nós cantamos, louvamos e pedimos que o Senhor venha, Senhor, manifestar a Tua graça, a Tua glória, venha soprar, venha mover de uma forma especial entre nós, no meio de nós, nós estamos pedindo que o Senhor venha trazer sinais da sua presença, pois nós sabemos que Ele está em nós e movendo através de nós. Mas quão bom é quando nós temos sinais, nós temos elementos materializados, nós temos algumas manifestações que podem ser vistas, sentidas, ouvidas, e que os sentidos dão testemunho daquilo que cremos. Isso fortalece a nossa fé. Nós temos orado há tantos anos a respeito de tantas coisas. E nós temos visto como Deus tem sido bom e muito bom para conosco e tem atendido as nossas orações. Algumas aguardamos por mais tempo. A outras, Deus tem dado a sua graça de responder de imediato. Mas a questão é, tudo isso tem sido como sinal, ou sinais da bondade de Deus, que Deus tem ouvido as nossas orações. Não que Deus tenha feito aquilo que queremos, mas Deus tem nos dado motivos para orarmos, para que a sua glória se manifeste. E nós temos visto a manifestação de Deus. E como nós temos falado de oração, já tem um bom tempo, é importante que nós saibamos de algumas coisas que são de extrema importância, como aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles estavam aqui no monte, eles estavam com o Senhor, eles estavam orando, eles estavam ali se consagrando ao Senhor, e diz a partir do verso 2 que o Senhor, o próprio Senhor Jesus, foi transfigurado. E ali manifestou a glória do Senhor como o sol. Tenta imaginar o susto, mas que susto, que surpresa agradável. Eles viam Jesus curando, eles viam Jesus libertando, eles viam Jesus multiplicando pães, peixes, ele via Jesus ensinando, instruindo, encorajando, mas agora eles viram a manifestação da glória de Jesus. Eles viram o sol, ou como o sol. Você já olhou para o sol e ficou olhando fixo para o sol? Se você não fez, não faça não, viu? Porque isso cega. Isso cega. Eu tento imaginar eles aqui fazendo sombra com as próprias mãos, porque não conseguiam mais ver Jesus, porque a glória que se manifestava através de Jesus era como o sol, não os permitiam vê-lo diretamente. Mas ao mesmo tempo eles conseguiam não só ver toda essa luz, mas sentir também o calor da manifestação. E ali eles ficaram em êxtase. Eles ficaram, meu Deus, como é que é isso? Meu Deus, eu nunca tinha sentido isso antes, meu Deus. Mas não era só como a luz do sol, as suas vestes eram brancas, de tal forma que eles nunca tinham visto um branco como aquele, porque não era qualquer branco, era a manifestação da santidade de Deus. Então não havia mácula alguma, era o branco genuíno, era o branco resplandecente da santidade de Deus. Mas não para por aí. Eles tiveram uma experiência ainda maior. Verso 3 diz que eles conseguiam ver, visualizar a pessoa de Moisés e a pessoa também de Elias. E eles ouviam Jesus e viam Jesus falar com aqueles dois homens. A pergunta é, por que aqueles dois homens? Dentre muitos, por que Moisés e Elias? A resposta é porque Moisés representava a lei. Então, de tudo que eles sabiam a respeito da lei,
Eles tinham Moisés como referencial. E eles viam toda a lei sendo representada ali através da pessoa de Moisés. E a questão de Elias, por que Elias? Porque eles também viam na pessoa de Elias o representante de todos os profetas. A pergunta é, se estava ali diante de Jesus toda a lei e todos os profetas, o que Jesus queria ensinar com tudo aquilo? Ele estava ensinando que ele estava e que ele é acima de toda a lei e acima de todos os profetas. Como profeta perfeito, como a profecia perfeita, como a lei perfeita de Deus manifesta aos homens. Só que as coisas não pararam por ali. A Bíblia diz que Pedro se adianta e diz assim ao Senhor: Senhor, como é bom tudo isso, né? Poxa, Jesus, o negócio aqui está maravilhoso. Eu não sabia que ia ter essa festa do céu aqui. Eu não esperava isso, o Senhor nem nos contou. Eu entendi que era surpresa. A surpresa é maravilhosa, o negócio está tão bom, mas tão bom, que eu me disponho a fazer 3 tendas. Eu faço uma tenda para o Senhor, eu faço uma tenda para Moisés e faço uma tenda para Elias. E nós passamos os dias aqui. E o Senhor não se preocupe, porque eu, João, Tiago, nós vamos ficar no sereno, né? Nós vamos cobrir nossa cabeça de capim na hora que o sol estiver forte, e faça chuva, faça sol, mas nós não vamos sair daqui não. A intenção era ótima, mas eles esqueceram de alguns detalhes. Ou melhor, eles esqueceram de alguns princípios. Em primeiro lugar, eles já tinham até esquecido dos outros discípulos, dos outros irmãos, que estavam aos pés do monte, trabalhando com as multidões, orando e servindo as multidões. Eles nem pensaram em ir lá, eu vou deixá-los aí, porque o Senhor está muito bem, em excelentes companhias, com Moisés e Elias. Eu não quero atrapalhar a reunião do Senhor e eu vou descer para ajudar e vou ver o que os outros discípulos estão precisando. Eles nem pensaram nisso. Segundo, se eles iriam fazer, ou se ele se propôs, no caso Pedro, se propôs a fazer 3 tendas, significa que ele equiparou Jesus a Elias e a Moisés. Tem determinadas coisas na vida que são maravilhosas demais. Mas em nenhum momento, tanto as maravilhosas demais quanto as terríveis demais, elas quebram princípios. Deus é Deus acima de todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Por melhor que elas sejam, o Senhor é melhor, pois o Senhor é perfeito. Por pior que elas sejam, o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso nós nunca podemos deixar de pensar e de viver dessa forma. Ele estava ali no monte. Todos eles estavam no monte. Todos eles estavam ali num retiro espiritual. Agora, que interessante, que Jesus não se dirige a eles para se defender daquele erro cometido por Pedro. Jesus não abre a sua boca para sua autodefesa. Um dos maiores erros da nossa vida cristã é essa autoproteção que fazemos. Se vamos a um determinado lugar para evangelizarmos determinadas pessoas, Jesus, estou muito preocupado que vai que passa os irmãos da igreja e me vê aqui nesse lugar, o que eles vão pensar de mim? Protegemos tanto a nossa reputação, porque aprendemos desde novos, olha, ainda que você não tenha dinheiro,
Porque bom seria que tivesse, mas já que não tem, cuide da sua honra, cuide da sua reputação. Porque o seu nome é o seu maior bem. Só que quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, Ele passa a estar acima de todas as coisas. A questão não é para nós vivermos de qualquer maneira, porque a Bíblia nos diz, nos ensina lá em Colossenses, que nós devemos andar e vivermos de forma digna do Evangelho de Cristo. Eu não estou falando para pecarmos de forma nenhuma, estaria contrário à palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que se eu estiver, por exemplo, no domingo à tarde, disposto a evangelizar as garotas de programa, aquelas que fazem programa, prostituição ali em volta da Lagoa da Pampulha, e se os irmãos me verem e quiserem achar que eu estou comprando um programa, o que eu posso fazer? Mas se eu estiver com a minha consciência limpa diante de Deus e de uma multidão de testemunhas que nos cercam, levando o evangelho da salvação para os perdidos, assim eu tenho que fazer. E a cada um de nós também. Se nós tivermos que irmos a determinados lugares onde se concentram pecadores que não conhecem a Cristo, e que o reino de Deus está sendo levado a estes lugares, nós temos que nos posicionarmos de acordo com o reino de Deus. Mas o que vão pensar de mim? Irmãos, se Jesus estivesse muito preocupado com o que iam pensar a respeito dele, ele não teria feito tudo o que fez. Tenta imaginar, irmãos, um homem que se junta a outros homens. E as mulheres que se juntam a esse grupo de homens são mulheres que viviam na prostituição e que se juntam a outros grupos conhecidos como roubadores, como publicanos. Esse era o grupo de Jesus. Ou melhor, este era o exército que Deus estava montando na terra para levar o evangelho da graça a toda a terra. Deus começou trabalhando com 12 homens, publicanos e muitos outros. E aqui nós vemos que, num determinado momento de êxtase espiritual, ele comete um pequeno equívoco de não reconhecer Deus como Senhor de todas as coisas. Irmãos, nós não só erramos em momentos de aflição, mas nós erramos em momento de êxtase espiritual. Êxtase espiritual pode nos trazer uma determinada distração. Ter autoconfiança, ter prudência é algo espetacular e necessário. Mas o excesso de autoconfiança traz imprudência, e a imprudência nos conduz ao erro, nos conduz à queda. Isso é muito importante. Porque nós começamos a subestimar a tentação. Nós começamos a ver ou a entender que aquela força é tão poderosa, mas tão poderosa, que parece que vem de nós e não do Senhor. Toda força vem do Senhor. Todo sustento vem do Senhor. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide, vigie, para que não caia. Porque quem está caído não vai cair, porque já está caído. Mas quem está de pé pode cair, porque teve um pequeno descuido. Nós precisamos estarmos bem atentos a respeito disso. E uma grande voz do céu se ergue e adverte a estes homens a respeito dos seus erros. Veja bem, verso 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este
é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos, a voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Olha que interessante. Veio essa voz do alto, do reto juiz, que julga todas as coisas. Defende o seu filho amado. Todos caem diante dessa glória, dessa manifestação dessa glória. Aqui diz que ele ouve todas as coisas a respeito de Jesus. E nós sabemos que no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós temos uma descrição de um Jesus que orava constantemente, conhecido como o homem perfeito, que buscava a glória de Deus, a vontade de Deus, e tinha uma obediência perfeita e uma obediência que ele foi até a morte, e morte de cruz. E aqui diz que eles caíram de bruços, porque não tem estrutura humana que permanece intacta ou permanece firme quando a glória de Deus se manifesta. E diz mais, tomados de medo. Mas aí o verso 7 diz, aproximando-se deles, quem? Jesus. Erguei-os e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Amados, lembra no domingo passado a respeito da tempestade no barco? Jesus foi socorrê-los. Talvez, em determinados momentos, nós pensamos, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Porque essa situação que eu me encontro virá o juízo de Deus. Nessa situação que eu me encontro virá o juízo dos homens. Nessa situação em que eu me encontro, eu estou vulnerável aos inimigos da minha alma. E aí, quando eles olham, eles só veem Jesus. Jesus. E é esta voz que levanta o discípulo de Jesus. E Jesus disse, olha, eu não vos deixarei órfãos. Vocês não estarão órfãos. Eu deixarei o Consolador, o Espírito de Deus. Ou melhor, eu deixarei o meu próprio Espírito em vós, para vos guiar a respeito de todas as coisas, para vos ensinar a respeito de todas as coisas, para vos proteger a respeito de todas as coisas, para vos fortalecer a respeito de todas as coisas, para os mantê-los santo, 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 como eu sou santo. É o Espírito de Deus. E aqui os discípulos, quando abrem os olhos, a única coisa que eles conseguem enxergar, porque aqui diz, levante os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Determinadas situações da vida nos deixam cegos, surdos, mudos. Aí vem o Senhor, nos encoraja, nos levanta e nos sustenta. E nós só enxergamos Ele. A pergunta é, por que enxergaram só Jesus? Por que enxergaram só Jesus? Por que enxergaram só Jesus? Queridos, é porque é só Jesus que nós temos. Nós não podemos enxergar outra coisa. Colossenses diz que Ele fez todas as coisas, fez para Ele e nele termina todas as coisas. Porque só existe Ele. Só existe Ele. E é para Ele que Ele nos salvou.
Você já olhou para trás, para a sua caminhada de vida, e você viu que em determinados momentos da sua vida, você falou assim, olha, se eu dependesse das minhas forças, eu teria sucumbido lá atrás. Se dependesse de mim, eu não teria chegado aqui hoje. Se eu cheguei aqui hoje, é lucro. Porque eu me lembro de determinados episódios da minha vida, em dias anteriores, onde o mal era maior do que a minha vida. Porque a morte era mais forte que a minha vida. Se não fosse por Jesus, eu não estaria aqui. Isso significa que nós estamos olhando para a vida e nós estamos enxergando somente Jesus. E a questão é, por que eles só viam Jesus? Era para mostrar para eles que toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade é dado somente a Jesus. Ah, mas naquele dia, naquela hora eu tomei a decisão certa. Porque Jesus te conduziu à decisão certa. Naquele dia, naquela hora, eu estava no lugar certo, na hora certa. Porque Jesus te colocou nesse lugar certo, na hora certa. Mas meus filhos, eles foram salvos pelo Senhor Jesus. Eles foram protegidos pelo Senhor Jesus. Toda a nossa vida, irmãos, está nas mãos de Jesus. É importante nós termos este entendimento. Porque na hora da batalha, exige da nossa mente, exige das nossas emoções, exige do nosso corpo. E nós temos que estarmos firmes, olhando para a cruz. Ou em outros momentos, a alegria tamanha, assim como os discípulos viveram aqui, que eles podem se distrair. Irmãos, em nenhum momento podemos nos distrair. Porque se nós seguirmos com este texto, nós vamos ver que neste mesmo capítulo, quando Jesus desce do monte com estes discípulos e vai ao encontro de outros discípulos que ficaram atendendo as multidões, por causa da ausência de Jesus, eles não conseguiram atender as multidões. E os enfermos e endemoniados e os afligidos não foram atendidos, porque eles se distraíram. E foi necessário que Jesus descesse e os acudisse. Não existe obra sem Jesus. Não existe momentos gloriosos sem Jesus. Não existe livramento nas aflições sem Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus é tudo que temos, tudo que somos e tudo que fazemos é para Ele. Ele é o princípio e o fim. Ele é a razão de nós existirmos. Ele é tudo que temos. E aqui diz, a partir do verso 14 até o verso 21, que os discípulos que ali estavam, em vez de fazer a obra, começaram a discutir com a multidão, a bater boca, a brigar com a multidão, em vez de fazer a obra. Discutir. Irmãos, vamos começar a discutir aqui a respeito dos serviços que nós temos aqui? Vamos discutir, não vamos fazer uma reunião, nós precisamos passar a tarde inteira discutindo sobre o que nós temos que fazer. Se nós fizermos, não seria melhor? De repente nós podemos fazer e enquanto estamos fazendo, falar sobre isso. Mas se nós ficarmos só discutindo, nada vai acontecer. Nada será feito. Nada será feito. Já chegou a um determinado grupo, aproximando do grupo, e todo mundo começa a discutir
o que está sendo feito em cada lugar aí da terra, do mundo, ou o que eles estão fazendo e estão dando nome que é coisa de igreja, que é coisa de Deus, e todo mundo começa a discutir, e passa tempo discutindo, e no meio da discussão começa a falar das pessoas, do que elas fazem. A pergunta é, naquele momento, o que nós estamos fazendo como igreja de Cristo? Nada, discutindo. Discutindo. E acaba aquela discussão e cada um tem a pretensão de vencer a discussão. E as pessoas terminam aquelas discussões. E elas saem exatamente ou igual elas entraram na discussão, ou piores. Igualmente vazias, igualmente tristes, igualmente afligidas, igualmente enfermas. E nós perdemos a oportunidade, como representante dos céus, testemunha viva de Jesus Cristo, de fazer a obra do Senhor, até que Ele venha. Como servos bons e fiéis, deixamos de abençoar uns aos outros, porque escolhemos discutir. A Bíblia não nos ensina a discutir. A Bíblia nos ensina a refletirmos a respeito das verdades que saem da boca de Deus, para não pecarmos contra Deus. E ela nos admoesta, ela nos anima, ela nos incita a orar e a trabalharmos nessa obra. Servimos uns aos outros em amor, para a glória de Deus. Amados, nós não fugimos hoje do tema de oração, porque eles subiram ao monte para orar, e a glória de Deus se manifestou. Então, qual é o nosso ensinamento? Que nós devemos, ainda no momento de êxtase da oração, quando nós pedimos que o Senhor manifeste a sua glória, e quando Deus manifeste a sua glória, para nós não nos distrairmos com a glória de Deus e pecarmos contra Deus. E mesmo quando nós pensarmos que o Senhor Jesus não está presente, Ele é fiel e Ele disse, não vos deixarei órfãos. O Espírito de Deus está conosco, está em nós, esperando e aguardando que nós trabalhemos, para que Ele possa trabalhar através de nós. Amados, vocês viram alguma manifestação angelical nesse texto? Nenhuma. Deus nos chamou, deu aos anjos outras incumbências. Então, meus irmãos, os anjos não farão aquilo que nos cabe. Da mesma forma, nós não faremos aquilo que cabe a anjos. Nós devemos fazer aquilo que Deus tem nos ordenado, crendo que o Espírito de Deus vai agir. Agora, Deus não nos mandou ficarmos discutindo ou brigarmos. Porque no meio dessas discussões, dessa carnalidade, nós vamos pecar contra Deus, assim como eles fizeram. Então, que oremos sem cessar, que oremos incessantemente, para que a glória de Deus se manifeste no meio de nós, mas sempre lembrando para abençoarmos uns aos outros. Amém, queridos? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre todo o povo de Cristo, sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Tenham todos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.